Talvez você não tenha grandes façanhas, não tenha grandes feitos, não estudou em bons lugares. Talvez você teve uma família disfuncional, uma família toda desequilibrada. Talvez você já passou por grandes sofrimentos assim que você nasceu. Né? Talvez você não era nem para estar aqui, Deus já te livrou da morte tantas vezes. Deus já, tantos livramentos na sua vida. Tem tantas histórias aqui nesse meio, as mulheres que estão nos ouvindo. Mas sabe, eu descobri uma coisa de Deus. Deus não unge o que você faz, Deus unge quem você é. Deus não vai ungir o que você faz, Deus unge quem você é. A unção de Deus, ela te encontra não mediante aquilo que você é capaz de fazer, mas por aquilo que Ele vê dentro do teu coração. E eu queria que você abrisse um texto que está em João, João, capítulo 1, e o versículo 43. Deus não unge projetos, Deus unge pessoas. Deus não unge ministérios, Deus unge pessoas. Quando a presença de Deus foi carregada, quando Deus deu... Engraçado, né? Que quando os inimigos levaram a presença, foi em carro de bois. Quando Davi foi tentar trazer a arca da presença de volta, ele pegou um modelo antigo. Vamos botar ela também através de bois. Não sei se vocês conhecem essa história. Eles botam a arca entre os bois. E a Bíblia diz que os bois tropeçam. E quando a arca vai querer cair, o Zoá, que é um menino que estava na casa há um tempo com a arca, tenta segurar a arca e ele morre fulminado na hora. E aí Davi volta para casa triste, falando, nossa, eu queria trazer a arca da presença. E Deus fala, filho, eu tenho um novo modelo para te dar. Será que você está disposto e disponível a se lançar numa coisa nova? Eu estou falando para você, mas estou falando para mim, entendeu? Sabe quando você está pregando para alguém, mas você está pregando é para ti? Estou pregando, gente, eu estou num dos maiores desafios da minha vida, eu não posso contar. E as pessoas chegam para mim e dizem assim, mas isso aí não é medo? Eu, não. E lá dentro eu sei que é. Aí eu estou falando aqui para vocês, você está disposta a fazer algo novo? E Deus falando aqui comigo, tu tá? Vamos trocar de assunto. Mas Davi estava disposto a ouvir Deus. Sabe, às vezes a gente está tão acostumado a fazer de um jeito que a gente não ouve mais Deus. Eu estava vendo uns estudos que os acidentes que acontecem, a grande maioria deles, eu estava vendo olha gente, parece que, eu não quero mentir, chega até 80% de todos os acidentes, acontece a poucos quilômetros da casa. Excesso de confiança. Se você for ver, a maioria dos acidentes hoje são de homens. Porque a mulher é o quê? É mais cuidadosa. Hoje eu vindo para cá, tinha um carro na minha frente, que eu estava assim, Senhor, me ajuda, meu pai, me ajuda. Senhor, me ajuda. Ela andava com a luz do freio acesa. Eu falei, Senhor, o que essa mulher está fazendo, Jesus? E era uma mulher. Você percebe que o excesso de confiança a uma estrutura, a um modelo antigo, pode te impedir de viver algo novo em Deus. E não só é o excesso de confiança no que você já fez, mas o excesso de confiança no que o outro fez e deu certo, daí piorou tudo. Porque num Brasil onde se diz que nada se cria, tudo se copia, é muito mais fácil eu pegar uma ideia pronta e colocar em prática, já deu certo. E aí você se frustra, porque dá certo para o outro, foi desenhado para o outro, na estação dele. Aí você põe, tenta encaixar na sua, o boi tropeça, o zoado tenta segurar, dá morte. As coisas morrem, não dão certo. Por quê? Por que isso, Deus? A gente começa a se perguntar, mas por que todo mundo está fazendo? Aí Deus está falando assim para você não é todo mundo. Você já ouviu isso uma vez, lá na sua casa?
Entendeu? Deus já colocava profeticamente na boca da sua mãe. Você não é todo mundo. Porque Deus, Ele vai trazer algo novo. E Davi, então, de certeza, ele fala, então tá. Então eu vou obedecer. E ele traz a presença de Deus de uma forma tão linda, a arca da presença de Deus, em ombros de homens, não mais em bois. Bois representa força e trabalho. Representa o quê? Ministério. Ministério não é ser visto, é serviço. Quando a gente está ministrando, é serviço. Eu estou servindo você. Eu estou hoje com o balde e a toalha e estou servindo você. Isso é, os atalaias estão servindo, os mídias estão servindo. Tantas pessoas ao redor aqui, você não tem ideia de quantas pessoas nos bastidores que não aparecem estão servindo. E aí Deus fala, mas eu não vou mais ungir, filho. Está chegando uma hora, Davi, que eu quero levantar você, porque você tem o meu coração. Eu não vou ungir mais ministérios. Eu vou ungir pessoas. E a glória da presença de Deus vai voltar através de pessoas que me amam, que têm meu coração. Pense bem, Jesus não disse assim, para Samuel, para de chorar por Saul, que eu encontrei Davi, um cara habilidoso, um cara com 4 faculdades, um cara top. Ele não falou isso. Antes da habilidade, ele disse assim, eu encontrei alguém que é parecido comigo no coração. Já pensou você ter esse título de Deus? É o meu alvo. Já pensou? Encontrei a Geise. Geise? Ela é segundo o meu coração. Encontrei a Sara. Senhor, mas a Sara é tão espoleta. Mas pois é. Mas ela é segundo o meu coração. Ela se parece comigo. Era isso que Deus estava fazendo. Olha, para carregar a arca da presença, tem que ser alguém que seja parecido comigo. Porque eu me esvaziei de toda glória. Eu me despi, eu me esvaziei para trazer vocês de volta para mim. E outro dia eu estava pensando, por que a gente quer se encher tanto de algo que Jesus já se esvaziou? Por que a gente quer a glória dos holofotes? Por que a gente quer fazer as coisas e receber glória, receber honra? Quando você reclama honra, escute, você não é parecida com Ele. Eu estava vendo Crônicas de Nárnia. Você já assistiu Crônicas de Nárnia? Tem um livro, e eu quero indicar, não sei se tem na lojinha. Tem? Tem? Tem poucas unidades. Corre hoje e compra, se você puder chegar até lá para comprar. Tem C.S. Lewis, ele se converteu e ele fez 7 crônicas, chamadas Crônicas de Nárnia. Eu já li as 7 crônicas, e todas as vezes que eu lia as 7 crônicas, ou que eu lia as crônicas, na madrugada, eu chorava tanto. Um dia minha cama sacudiu tanto que eu chorava, que o Thelma acordou assustado. Amor, o que foi que fizeram contigo? Falei, nada, é o Aslan. Porque assim, é o Aslan. Eu vou lá para a sala. Gente, era a coisa mais linda. Todas as crônicas, não passa. Só que a Disney fez, foi assim, ela foi cegada, a Disney foi cegada, e fez 3 filmes, que é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que o crente vai dizer, está amarrado. Aí tem Os Loucos aí por Nárnia, sabe? O segundo, Príncipe Caspian, e o terceiro, A Viagem do Peregrino da Alvorada, uma coisa assim. São 3 crônicas, mas são 7. A primeira crônica, o leão se entrega. O leão morre para salvar Edmundo. Quem é que morre, né? Para salvar a gente do pecado. E ele ressuscita. As mulheres encontram ele no túmulo. É muito Jesus. Então, se você ainda não assistiu, e assiste com seus filhos. Porque eu assim para a Bela, Bela, vamos tomar banho. Ela, por Nárnia e por Aslan. Gente, essas crianças de 7 anos para dar banho é só a minha, misericórdia. Assim, Bela para o banho, por Aslan e por Nárnia, porque eles gritam isso no momento. E eu estava ali assistindo, e no Príncipe Caspian tem um ratinho que ele é um espadachim, e ele é muito fiel ao reino. Só que no meio da batalha ele morre
e além de morrer, cortam o rabo dele. Aí ele chega pelos amigos, gente, aquilo foi muito lindo. E chegam e levam ele até Aslan, mas Lúcia, né, que é a menina, ela tem o poder de ressuscitar. Deus deu para ela um antídoto de cura. E ela ressuscita o ratinho. Só que quando o ratinho se olha, ele está sem o rabo. E ele fala, meu Deus, que vexame, que desonra. E ele, os amiguinhos dele, tudo ali. E aí ele fala com Aslan, Aslan, e a minha honra? Aí Aslan falou, parece que você se preocupa muito com a sua honra. Aí eu olhei para o Telmo. E o Telmo já estava chorando. Aí ele assim, não, mas é porque também me dá equilíbrio. A gente é rápido em dar desculpas. Aí os amiguinhos dele pegam a espada e dizem, pegam um rabo e dizem assim, nós vamos então, pela honra do grande rato, nós também vamos cortar a nossa. Aí Aslan fala assim, não por você e nem por sua honra, mas pelo amor do teu povo. Nasce de novo aquele rabo dele. E aí, eu olhei para o Telmo, e o Telmo falou para mim assim, ó, tem coisas que Deus faz, não é por mim nem por ti, não é para nossa honra, é por amor ao povo dele. É por amor ao povo. Quando você entende isso, escute, você começa a ter um coração segundo ao coração de Deus. E é sobre isso, sobre essa essência que faz nosso coração pular, igual os discípulos de Emaús, que diz assim, meu Deus, enquanto ele falava, o nosso coração não queimava. Eu não entendo tudo, eu não sei o todo, eu sou todo errado, mas eu quero viver isso. Não é assim? Deus, eu não me sinto preparado para isso, mas é isso aí, está desenhado, pronto, é isso que eu quero viver. Esse tem que ser o teu coração. Vamos lá para João 1,43. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para Galileia, ponto. As decisões de Jesus, elas não são baseadas, vou lá. Jesus tinha endereço certo e pessoas certas para encontrar. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para Galileia, onde encontrou quem? Filipe. Disse-lhe Jesus, Filipe, vem e segue-me. Meu Deus, gente, no meio de tanta multidão, Jesus chegar para você, dizer assim, ó, Daiane, vem e segue-me. Hein? Maiara, vem e segue-me. Agora Filipe, André e Pedro cresceram juntos na aldeia de Betsaida. Filipe foi procurar um amigo seu chamado Natanael. E lhe disse, nós o encontramos. Eu imagino o Filipe falando. Cara, a gente achou ele. Daí Natanael, quem? Aquele a quem nós estávamos esperando. Ele fala exatamente assim. É Jesus. Ele é filho de José, de Nazaré. Ele é aquele que Moisés e os profetas profetizaram que viria. Natanael zombou. Nazaré. Que coisa boa poderia vir de Nazaré? Filipe respondeu, venha e vamos descobrir. Quando Jesus viu Natanael se aproximando, ele disse, aí vem um verdadeiro filho de Israel, um homem honesto e sem motivo oculto. Natanael ficou surpreso e disse, mas você nunca me conheceu? Como você sabe alguma coisa sobre mim? Jesus respondeu, Natanael, pouco antes de Filipe chegar a você, eu o vi sentado à sombra de uma figueira. E Natanael deixou escapar, mestre, você é verdadeiramente o Filho de Deus e o Rei de Israel. E Jesus respondeu, você crê simplesmente porque eu lhe disse que o vi sentado debaixo de uma figueira? Ah, Natanael, você experimentará coisas ainda mais impressionantes do que isso. Eu profetizo a vocês que contemplarão o Filho do Homem como uma espada que alcança o céu, com os mensageiros de Deus subindo e descendo sobre ele. Alguém tem a versão NVI, que está com a Bíblia aí fácil na mão? NVI?
Tem gente que nem sabe qual é a versão da sua Bíblia. NVI, traz aqui para mim, a tua. É a nova versão internacional, né? Deixa eu ler na NVI para você. No 40 eu li na The Passion Translation. Olha, eu falando inglês. Peguei ela, traduzi para o português. Mas eu quero ler na NVI. Eu gostei muito do que a NVI fala. Lá no 43 diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galiléia. E quando encontrou Filipe, disse: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. E Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho do José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Algumas traduções falam: vem e vê. E ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade, em quem não há... Até ruim de sair, né? Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. De certo, Filipe do lado dele: não te disse? Te falei, eu seria essa. E Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores como essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você pode aplaudir o Senhor pela palavra linda? Glória a Deus. É engraçado, porque você vai ver os evangelhos, eles são relatos. Às vezes, eu achei, gente, isso tem falado muito comigo, não tem uma opinião pessoal, eles foram fiéis ao que eles viram. Se a gente for chegar em Atos, a gente vai ver então a igreja primitiva vivendo, e as coisas acontecendo, eles opinando. Mas evangelho é relato, não tem opinião de homens. Inclusive as gafes deles, eles deixaram. Todas estão aqui, são relatos. E eu queria falar um pouco sobre isso. Primeiro, é que bom ter um amigo igual Filipe. Já pensou? Você e seu amigo, você e sua amiga ansiando por algo em Deus. Há anos, ouvindo profecias, indo em conferências, em congressos. E a palavra vindo. Não sei se já aconteceu contigo, no meio de uma conferência, o poder de Deus caindo, a tua amiga está do teu lado, a pessoa fala uma coisa que vocês conversaram, você cheia de ranho, chorando, olha para ela também, não foi? Não foi assim, não falou? Eu lembro na conferência de 2019, a gente viveu coisas muito pontuais aqui, na conferência de 2019. Ela foi muito desenhada por Deus. E a Kellen teve um sonho. Ela assim: ai gente, no meio das intercessões, que a gente se reunia muito para orar pela conferência, eu tive um sonho essa noite, que cada mulher tinha um frasco de perfume embaixo assim da cadeira, e quando o movimento da conferência, quando elas iam se levantar, ou quando elas iam orar, aqueles frascos se derramavam, os perfumes se misturavam, e uma fragrância nova invadia aquele lugar. Há uma mistura de perfumes. Aí numa hora dessa você pensa assim: tá, que bênção, né? Amém. Aí quando está aqui a Ana Paula ministrando, a Ana Paula profetizando, aqui mesmo nesse lugar, ela fala: gente, eu vejo perfumes derramados se misturando nesse lugar. Eu vejo o perfume da irmã da direita misturando com o da esquerda. Eu falei: meu Deus. Aí nós duas só pegamos assim, sabe? É tão bom ter essas amigas que o bebê mexe no ventre quando ela chega perto de você. Quando você vai tomar um café com ela, coisa boa. Você está lá tomando um café, de repente ela fala uma palavra, uau, essa palavra aguçou o meu espírito. Muitas das ministrações que nascem nas quintas, para mim, é de conversas com meu marido, com as minhas amigas. E elas já sabem, eu pego meu celular, eu estou sempre escrevendo.
às vezes tem um caderninho dentro da bolsa, mas outro dia está ali uma ministração que vai nascer sobre um tema, eu já botei ali, tal, e falar sobre isso, daí ela continua, só um pouquinho que agora eu estou ali, entendeu? Se eu não vou para um canto, usa aquela ferramenta que você fala e o próprio celular digita, é maravilhoso isso. E eu começo a falar, porque é nesses momentos que vem esses insights, Deus vem falando. Fique atento, gente. Hoje, a Vitória colocou algo no Instagram dela que aquilo falou demais comigo. Eu estava orando em casa, só Deus sabia o teor da minha oração, o conteúdo. E ela disse assim para mim, ela botou no Instagram, fui olhar o Instagram dela, estava assim, Jesus, obrigada, era cedo, e ela está, gente, numa correria, porque ela está tirando a carteira de motorista. Ela está lá fazendo autoescola. Só que ela é muito, meu Deus, muito esforçada, acorda cedo, estudou a manhã inteira, estudou a tarde toda, porque, oh meu Deus, não é no segundo grau, é no terceirão, no médio, eles estudam. E aí nesse dia corrido dela, que está muito corrido, eu não estou conseguindo ver ela com o violão, não estou conseguindo ver ela com a Bíblia. Ela botou assim, eu sei que tu, mais ou menos isso, eu sei que tu estás comigo. E eu posso te ver no sorriso de uma criança, eu posso te ver nos pequenos lugares do meu dia a dia. Eu falei, uau. E foi aquilo que o Senhor tinha soprado no meu coração. Eu estou contigo. E umas 2 canções que foram cantadas hoje aqui foram escolhidas por crianças. Uma mãe chegou e disse assim para mim, meu filho não para de cantar, não pare. Ele está toda hora, não pare, Ele está vendo. E o Espírito Santo, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Sabe, e as direções de lugares tão simples. E aí Felipe é aquele tipo de amigo que ele não consegue receber a bênção sozinho, ele faz questão de repartir. Sabe aquela amiga que às vezes é até chata contigo, tu precisa ir naquela reunião, olha para mim, tu precisa. Quem é a amiga chata aí? Pode apresentar, você arrastou, você? A tua amiga está aí dizendo assim, para guria. Tem gente que veio aqui só para a amiga parar de convidar. Já deu dor de dente, já deu dor de cabeça, já deu tudo. Ela não desistiu. É porque ela viu algo e ela disse assim, vem ver. Mas aí você disse assim, mas Criciúma. A Viviane da Próspera. Outro dia eu estava aqui, foi muito engraçado. Um rapaz veio com a esposa, com os filhos, ele falando com o Telmo, que coisa linda, cara, quando eu vi que a papai era aqui, ele começou a assistir pelo YouTube, depois ele se fragou, porque um amigo dele de fora mandou um link para ele, e ele disse assim, imagina, eu moro aqui na Próspera, daí ele olhou para mim, não, vai dizer que tu é aquela Viviane, aí eu falei, misericórdia. Daí eu falei, sou eu. Meu Deus, tu não tinha boca para nada. Tu era assim, eu sei, um nada. O que aconteceu contigo? Eu falei, é Deus. É Deus. Sabe, Felipe é aquele que diz assim, mas tem o meu amigo, ele queima pelas mesmas coisas que eu queimo. Peraí, Jesus está me chamando só um pouquinho. Natanael, deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Sabe aquelas orações que a gente fazia na madrugada, tá ligado? Sabe aquelas conferências que a gente foi junto e falava que isso ia acontecer? Está acontecendo. O avivamento está às portas. Tudo aquilo que a gente orou, a gente vai viver. Mas assim, Natanael, não vai ser do jeito que tu esperava. Não vai ser da cidade do avivamento tal, com os ministros tal. Vai vir de uma Nazaré, que não é conhecida. Talvez a sua cidade é tão pequenininha, que você até diz que você não é daquela cidade, você é da outra. Eu sei que existe isso. Pega ela, Jesus, né, Ana Paula? Pega ela, Deus.
Não, eu não sou dessa, que é 30 quilômetros daquela que é maior, eu sou daquela. Aí tem gente que diz assim, não, é porque eu nasci lá, mas eu sou de lá, entendeu? É que nunca se envergonhe das tuas raízes. Nunca se envergonhe de onde você veio. Nunca se envergonhe. Nunca. Porque é de lá que vai brotar a unção de Deus. É de lá. E Filipe diz assim, quando Filipe não tem mais argumento, ele fala assim, olha, sabe de uma coisa, Natanael, não vou conseguir te explicar. Vem e vê. Os amigos que abrem os nossos olhos, que não têm argumentos, eles falam, vem experimentar. Só você vivendo para você entender. Quantas vezes você foi convidar uma amiga para algum lugar, até para vir aqui, tá, mas como é que é? Cara, ela vou te levar lá. Aí você traz a sua amiga e larga ela, Deus pega. Eu lembro, né, quando o Telmo, quando a gente começou a namorar, ele era católico e ele também, ele dava, a catequese. A Geise estudava com ele, daí a Geise disse, tem um rapaz na minha sala que ama Jesus, tudo é de Jesus. A camiseta dele é de Jesus, como é que é o nome dele? É Telmo, tal, não sei o quê. Fui num baile que a mãe deixou eu ir, quem que eu encontro? O Telmo. Enfim, começamos a namorar, ele foi, mas ele era baladeiro, festa, carnaval. Aí levei ele para a igreja, falei, oh Deus. Eu lembro que eu subi a escadaria da igreja, faz a obra, Espírito Santo, tudo, né? Primeiro dia que ele ia entrar numa igreja assim, evangélica e tal. Gente, naquele dia tu pensa assim, tem que ser o pastor que vai pregar. Tu começa a fazer a lista com Deus. Deus é o pastor que vai pregar. Ele vai pregar esse tipo de versículo, ele vai tocar naquele assunto. Gente, eu sentei do lado dele e eu comecei, Deus faz a obra, Pai. A mão era assim, em nome de Jesus. Tem gente rindo, se identificando. Eu falei, em nome de Jesus, Senhor, pega ele, Deus. Sai, espírito imundo. Vai saindo de fila daqui de dentro agora, Deus. Aí eu pensava, Senhor, se ele manifestar aqui dentro. Aí eu comecei a orar. Eu falei, em nome de Jesus, pega ele, Deus. E ele ali, um cepo. Aí acabou o culto. Aí eu falei assim, daí, né? Sabe quando a pessoa não fala nada, mas aí tu quer saber como que foi para ela a experiência do culto? Eu falei, daí, o culto, como é que foi? Para mim, tanto faz, nada assim. Eu ir, não ir, para mim era a mesma coisa. Quando eu vejo às vezes ele pregando, eu lembro dessa frase. Falei, Deus pegou mesmo, né? Aí eu falei, tu não, assim, não, para mim. Então cheguei em casa, Deus. Eu comecei, Deus, eu só posso namorar com ele se ele se converter. Meu Deus, faz alguma coisa. Eu lembro que deu um mês, esse rapaz estava convertido. E mais convertido do que eu. Que eu falava assim, para que tudo isso? Não é bem assim as coisas. E ele começou, gente, é sério? Eu tive que correr atrás, Porque a gente que nasce às vezes de berço, às vezes é como Saul. A gente está acostumado com o ambiente da presença. A gente toca em coisas que Deus falou para a gente não tocar. E a gente morre e nem sabe que está morto espiritualmente. E a gente precisa de um renovo. E muitas vezes a forma que Deus pode renovar alguém que nasceu de berço, que está acostumado com glória a Deus e aleluia, com versículo, é você ser quebrado por Deus. Passar vergonha. Eu passei muita vergonha. Deus me quebrou de jeito. Santa Rona, Deus deixou quebrar. Primeiro teu orgulho. Tantos anos de igreja. Posso dizer uma coisa para você? Não vale nada. Sabe o que é que vale? O quanto o teu coração é parecido com o coração de Deus. O quanto você se parece com o Senhor. Porque às vezes está na igreja, bate no peito, a língua, meu Deus. Olha confusões, ela está lá no meio. E a forma que Deus usa é nos quebrando para nos renovar outra vez. Filipe chama Natanael, então Natanael se dirige, então vai dizer, tá Filipe, vamos lá ver esse cara, filho do Zé e da Maria, tipo assim, de Nazaré, vamos lá. E aí, Jesus recepciona Natanael de uma forma que Natanael jamais esperava. Ele fala assim, Filipe era o relações públicas de Jesus, sabia?
É muito legal. Se você for estudar, não tem muita coisa de Filipe, porque tem Filipe o evangelista, na igreja primitiva, é outro Filipe, não é esse. Muita gente confunde os Filipes da Bíblia, tá? Mas esse Filipe aqui é aquele que fala umas coisas tipo assim, Jesus, ele tem 5 pães e poucos peixes, e a gente não tem dinheiro para comprar tudo, né? Comida para todo esse povo. Filipe, ele entrava em alguns lugares. Filipe era esse Jesus dizia, Filipe. Era Filipe que fazia esse meio de campo. E aí quando chega Filipe com Natanael, Jesus fala, olha, aí está. Um cara íntegro. Um verdadeiro israelita, onde não há falsidade, onde não há engano, ele é de verdade. E aí a desconfiança de Natanael é clara. Por que tu fala isso de mim se tu não me conhece? Como que tu pode dizer isso de mim? Aí Jesus diz para ele, Natanael, eu vi quando você estava embaixo daquela figueira. Jesus disse, eu te vi antes de Filipe te convidar, você não está aqui por acaso. Eu te vejo. Eu te vejo, Filipe. Natanael, eu te vejo. E aí Natanael começa a chorar e diz, meu Deus, então o Senhor é mesmo filho do Deus vivo, aquele que eu esperava. Aí Jesus fala, por causa disso você está assim? Se eu te falar que ainda você não viu aquilo que eu vou fazer de melhor, se eu te falar que eu tenho coisas maiores para realizar e você ainda não viu, Natanael. E uma das coisas que me chama a atenção é que Jesus, ele não tinha... Quando Jesus foi escolher a equipe dele, eu fico impressionada com as escolhas de Jesus. Era um homem simples, não eram os rabinos, que sabiam de cor e salteado toda a Torá, gente. Se você olhasse alguns rabinos naquela época, os fariseus, eles inclusive tinham os 10 mandamentos pendurados, eles cumpriam toda a lei à risca, eles davam o dízimo da hortelã. Sabe, eram pessoas, com certeza a gente pensaria, não, o Senhor vai escolher alguém muito estudioso biblicamente, mas olha que interessante, o estudo das Escrituras cegou eles, que eles não conseguiram reconhecer o Messias. Sabe por quê? O conhecimento de Jesus não se dá, o conhecer Cristo não se dá através de apenas estudos. A Bíblia diz em João 14, aqueles que Ele escolhe se revelar, é por revelação. É por isso, eu conheço uma pessoa que é ateu, ele já leu a Bíblia 5 vezes, ele sabe historicamente cada ponto, cada passo. Se tu sentar com ele, é assustador. A Vitória teve essa experiência. Eu disse, não vamos impedir ela de ter essa experiência. Sentou e ele falava, ela ficava assim, mãe, ele sabe mais que eu. Assim, querida, mas quem conhece Jesus? Quem tomou café da manhã com Jesus hoje? Quem ouviu ele falar? Ele sabe de tudo isso, mas tornou ele frio. Porque a Bíblia mesmo diz que a letra sozinha, ela é capaz de matar. E Jesus faz uma escolha, ele escolhe um estressado que é Pedro. Porque a vergonha que Pedro passou, gente. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro. Todo mundo, Pedro, Aí Pedro começou a se achar, eu sou o cara da revelação, entendeu? Quer ser revelado? Vem aqui. Pedro começou a fazer culto, aquele que revela o CPF. Eu sou o cara da revelação, entendeu? Jesus disse, não foi eu que disse. Eu nem queria isso, eu nem queria que Jesus me reconhecesse. Imagina, não gosto disso, de reconhecimento. Esse aqui é o meu melhor lado. Pedro... Aí ele dá um fora daqueles blindado. Eu não sei se você já passou por um fora desse, mas todas nós deveríamos passar por um fora desse, para aprender. Aí Pedro chega assim, aí Jesus pensa assim, né? E eu assistindo The Chosen, gente, The Chosen, assistam. Depois eu explico, baixa no aplicativo, The Chosen é um seriado sobre Jesus. Aí... O que acontece? Jesus, porque eu vendo ali The Chosen, eu pensei, Senhor, como é que vai ser a hora que Jesus vai explicar para eles que ele vai morrer? Que ele vai ter que se entregar. Agora eu tenho noção da gravidade do assunto. Aí Jesus, naquele momento, é a primeira vez que ele vai começar a falar para os discípulos, olha, eu vou sofrer,
Porque os discípulos tinham uma ideia assim, não, Jesus vai lá arrancar o romano de lá, nós vamos sentar no trono. Tanto que a mãe, foi de Tiago, né? Foi a mãe de 2, pediu assim, olha, quando o Senhor conseguir entrar lá, que os meus 2 filhos, um do teu lado, outro do outro. Os outros discípulos ficaram envergonhados, ficaram com ódio. Começaram a olhar para a cara deles assim, ó, que vergonha, tua mãe vinha aqui pedir para sentar do lado de Jesus. Aí, Jesus começa, olha, o Filho do Homem vai ter que sofrer, para que a salvação possa vir. E Jesus começa a dar uma explicação. Pedro se indigna. O dono da revelação chega. Que Jesus vai sofrer? Que é isso? Vem cá, Jesus. A Bíblia diz, Pedro chamando Jesus à parte. Olha que audácia. O que Pedro não quis fazer publicamente, Jesus fez. Jesus chama, né? Vem cá, Jesus. Jesus, o que é isso, cara? Tu não vai sofrer, tu é Jesus. É só vitória daqui para frente. Nós vamos cantar o hino da vitória. Não, Jesus. Jesus olhando para todos e apontando para Pedro. Arreda-te de mim, Satanás. Porque você não cogita das coisas que são do céu, mas daquelas que são da terra. A bola dele murchou de vez. E dali para frente você vai ver um Pedro mais calado. No máximo arrancar a orelha do Malco lá. Que a verdade não era a orelha, ele queria o pescoço, mas o cara deu um jeito, foi a orelha. Porque Jesus fala aí, se você cogita das coisas que são da terra, você não tem parte comigo. E Pedro representa a igreja se escandaliza com o sofrimento. Às vezes, eu vou abrir meu coração aqui para vocês. Deixa eu ver que horas são. Às vezes, eu digo assim, ó, eu vou para a peneira. Eu me coloco na peneira. Às vezes, sabe aquela palavra que Davi fala assim? Sonda e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E me guia pelo caminho da justiça. Quando eu vejo que as coisas que estão acontecendo ao meu redor vão tomando lugar no meu coração. Porque toma, gente. Quando eu começo a me achar dona da revelação. Quando eu começo a achar que eu sou alguma coisa. Eu vou para o Senhor e digo assim, Senhor, fala para mim, arreda de Satanás, fala. Arreda esse sentimento que está rondando o meu coração, que cogita da glória humana, que cogita da glória que está nessa terra, dos elogios, que cogita, Senhor, num ministério frutífero, que cogita em ser vista. Arreda-te de mim, fala, para que eu possa conhecer o Cristo, para que eu possa conhecer a verdadeira riqueza, a verdadeira honra de te pertencer. Guarda o meu coração das honras dos homens. Não deixa eu roubar a tua glória. Eu não quero tomar para mim aquilo que é teu. E Deus me deu uma direção agora nos testemunhos que eu recebo. Eu boto assim, louvado seja Deus. Pastor, o meu casamento, eu ouvi o teu testemunho, foi uma bênção. No final eu boto, louvado seja Deus e não eu. Louvado seja Ele que te alcançou, que não desistiu de você. Louvado aquele que te viu quando você não tinha feito nada de importante. Louvado Deus que viu uma menina na Próspera sozinha, que não tinha nenhum feito importante. Eu lembro que um dia no meu quarto, eu estava tão desolada, tão desolada, tão desolada, sem esperança do amanhã. Eu tranquei a minha porta. Eu me joguei no chão, eu tinha para 14, 15 anos. E eu comecei a pedir, Deus, muda a minha vida. Muda a minha vida, muda a minha história. Escreve uma nova história para mim, Deus.
não quero mais viver essa. Eu estava muito, muito triste. Naquele dia eu peguei a minha Bíblia pequenininha que eu tinha ganhado com 7 anos. Eu abri e estava assim: ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, eu jamais te deixarei. Você é minha propriedade, você é minha. E eu lembro que eu chorava, eu não tinha nenhum feito, eu não era a pastora Viviane, eu não tinha nada, eu só era uma menina que precisava dele. Antes de você chegar aqui hoje, ele te viu. Ele viu você deixando comida pronta para a sua família, porque você está aqui. Ele viu você, ele viu onde você estava. Ele viu a estrutura que você estava debaixo. Ele viu tudo. E Ele está dizendo assim: eu estou te chamando. E sabe o que é interessante? Ele olhou para Natanael e falou: eu vejo integridade em você. Eu vejo verdade em você. Sabe como que você chega para Deus hoje? Não com a sua... Ai Deus, a gente chega e diz: ai Deus me perdoa, Deus, estou errada, né Senhor? Me ajuda, Pai. Ele diz: filha, eu sei. Vem com quem você é. Quem é você? Aí você pode dizer: Senhor, eu sou alguém que te ama. Alguém que muitas vezes é fraca, que não consegue. Alguém que tem tentado. Está difícil. Mas eu quero dizer sim para o teu chamado. Sabe, Natanael não fazia parte dos 12. Porque podia ser, né? Se eu te vi debaixo da figueira, com certeza ele vai ser um dos 12. Natanael não foi um dos 12. Olha só. Natanael era alguém que Deus dizia assim para ele: filho, Jesus disse: filho, vem andar perto de mim. Você vai ver coisas maiores, Natanael. Talvez você também não faça parte de nenhuma cúpula religiosa. Você não é dos 12. Você não tem título. Mas Ele te viu. E Ele está falando: nem começou aquilo que eu quero fazer na sua vida. Você já está assustada com o que você está vendo? Nem começou. Pois Jesus já havia visto e Ele te vê. Eu sei que os dias, a pressão dos dias vão dizer para a gente que a gente tem um Deus muito distante, mas Ele é um Deus de bem perto. E eu quero fazer com você um desafio amanhã pela manhã. Às vezes a gente já se acorda distante de Deus. A gente já acorda e já vai... Mas que o seu pé não alcance no chão, escute. Que o seu pé não alcance no chão da sua cama. Antes de você dizer assim: tu és o meu Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que tem alianças de geração em geração. Tu é o meu Deus. Hoje a minha vida é toda tua. Lapida aquilo que precisa ser lapidado. Me ensina durante o meu dia a ser grata, a amar, a ser paciente. Eu quero caminhar com o teu Espírito. Bom dia, Espírito Santo. Me ajuda. Assim que você vai fazer amanhã, amém? Todas nós. E o nosso dia vai ser diferente. Não vai ser um dia perfeito, mas Ele te vê. Você precisa ter essa consciência da presença de Deus. Às vezes a gente tem a consciência da presença de Deus num culto. Ele está lá na sua casa, Ele está aqui. Eu queria que você se colocasse de pé. Ele te vê. E eu sei que hoje tem Filipes aqui, tem Natanaéis aqui. Aquela amizade que te leva até Jesus. Quantas mulheres que estão aqui, que precisam agradecer um Filipe na sua vida, que te apresentou Jesus, e disse assim: deixa eu te mostrar, aquele a quem nós falávamos, aquele que é a esperança. Ele te vê, mulher. Ele viu você hoje lá no seu trabalho. Ele viu você na sua casa. Ele tem visto você. Será que você pode orar ao Senhor?